Pois. Voltando mais ao assunto da internet e das pesquisas que os próprios adolescentes podem fazer, será que os pais devem controlar essas mesmas fontes, esses mesmos sítios onde eles pesquisam e onde eles... aquela informação toda que os adolescentes têm acesso? Eu acho que os pais têm a obrigação de estar sempre presentes. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que algum controle deve ser exercido, não é? Por exemplo, isso, para algumas idades, limitar o acesso a sites pornográficos, por exemplo, não é? Agora, isto não significa que também não se dê um espaço para os jovens viverem estas coisas dentro da sua privacidade. Não é? Por exemplo, há colegas meus que defendem uma coisa com a qual eu estou totalmente contra, que é que os jovens, devia ser proibido aos jovens terem acesso ao computador no quarto. O computador deveria estar, por exemplo, na sala, num espaço comum, onde toda a gente pudesse e os pais pudessem passar. Eu acho que não. Eu acho que os jovens devem ter o seu recanto, o seu espaço próprio, a sua privacidade, mas isto não significa que os pais não estejam presentes e exerçam algum controle. Tem que haver aqui E relativamente à educação sexual nas escolas, concorda que as aulas de educação sexual sejam dadas pela escola e concorda com a sua obrigatoriedade, que atualmente não existe, mas que eventualmente poderá haver? Concordo com as duas coisas. Concordo que a escola dê, porque a mim não me faz sentido que a escola é um dos principais instrumentos, não é o único, e se calhar nem é o mais importante, mas é um dos principais instrumentos de educação no geral. A mim não me faz sentido que se esteja a educar, a formar alguém sem falar das questões da sexualidade. Aliás, a mim não me faz sequer sentido, eu não sei como é que, também não sou professor, mas não sei como é que um professor consegue dar biologia sem falar de sexualidade, consegue dar história sem falar de sexualidade, não? Porque a sexualidade, não sendo o mais importante, mas está em todo lado, está em todo lado, portanto é preciso que isso seja discutido. E da mesma maneira que ninguém pergunta aos alunos se querem ter aulas de matemática ou de história ou de biologia, também não deve ser opcional a questão da educação sexual, mas deve ser uma coisa obrigatória. Claro. Então, na sua opinião, quais serão os temas a abordar numa aula de educação sexual? Bom, essa pergunta dava para estarmos aqui assim uma hora, não é? Os conteúdos estão definidos, estão mais ou menos definidos. Eu acho que o que é importante dizer acerca disso é que o que era bom era que os programas escolares não pensassem na educação sexual como uma educação para a saúde, isto é, só limitada à biologia. Os temas de educação sexual têm que ter biologia, claro. Aliás, eu acho que há coisas que deveriam ser levadas para exame, coisas acerca das doenças sexuais sexualmente transmissíveis, coisas acerca dos métodos contraceptivos, mas o que eu defendo é que a educação sexual tem que levar sempre em linha de conta os aspectos relacionais e afetivos. O objetivo é pôr as pessoas a pensar sobre as questões das relações, sobre os afetos, sobre as inseguranças, sobre os medos, enfim, sobre tudo isto. Porque o objetivo final é que as pessoas depois possam ter uma sexualidade o mais responsável possível e possam tomar as suas decisões assim da forma mais consciente possível. E, portanto, o que eu acho que era importante é que todos os temas que sejam discutidos devem ter sempre esta componente das relações, dos afetos, e acho até que as escolas depois devem ter a liberdade para adaptar alguns conteúdos a coisas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma escola onde uma vez também tive lá um encontro em que, por exemplo, tinha acontecido uma adolescente que fez uma interrupção voluntária da gravidez. E este foi um assunto de discussão na escola. Vamos discutir as questões da interrupção voluntária da gravidez, quem é a favor, quem é contra, porquê. Percebem? Portanto, acho que os conteúdos também podem ser adaptados, quem existe as gravidezes ou outro tipo de coisas que possam surgir. Como, por exemplo, acontece às vezes nos jovens, tentativas de suicídio fruto de uma relação que correu mal, e isto às vezes é vivido na escola. Então, se é vivido porque não se falava também nas aulas ou em determinadas aulas. Não é? Acho que isso era um passo em frente. Agora, fora da temática da educação sexual, nós achamos interessante abordar algumas dúvidas que ainda persistem sobre a sexualidade. Uma das dúvidas que se vê, que ainda perturbam muitos jovens, é a idade correta para iniciar a atividade sexual e, mais do que isso, a importância que a idade com que se começa a atividade sexual é importante para o desenvolvimento de um jovem. Bom, em primeiro lugar, só fazer uma distinção entre aquilo que nós chamamos de ter relação sexual ou o coito, porque são coisas diferentes. Sim. As pessoas podem ter relações sexuais sem nunca ter tido relações coitais, não é? Se quisermos, a pessoa pode ser, entre aspas, virgem e já ter tido relações sexuais. Não é? E, portanto, porque é bom que isto fique claro, quer dizer, a nossa sexualidade vive-se desde o primeiro dia em que nascemos até ao último dia em que vivemos. E, portanto, tem etapas diferentes e fases de desenvolvimento diferentes. Relativamente a isso, eu penso sempre que a questão não é tanto
Eu não sei responder a isso. Não é tanto uma questão de idade, mas é mais uma questão de maturidade. Há muitos jovens que estão biologicamente preparados para ter estas relações a dois muito cedo, mas psicologicamente ainda estão muito imaturos, não é? E, portanto, nós não crescemos todos ao mesmo ritmo, desenvolvemos-nos por ritmos diferentes. E, portanto, isto é um timing individual, depende de cada um, não é? Aquela velha chavão de cada caso é um caso. Há sempre uma coisa que eu digo nestas coisas, que é, eu não sei muito bem qual é o timing certo para se iniciar, sei normalmente é qual é o timing errado para se iniciar. Que é, por exemplo, porque essa é uma pergunta que se põe muito, os jovens põem muito isso quando nós vamos falar às escolas e, quer dizer, o timing errado é sempre que a pessoa não se sentir preparada, sempre que a pessoa tiver mais dúvidas do que certezas, sempre que a pessoa se sentir pressionada para ter relações sexuais com medo que o namorado ou a namorada os vá deixar se eles não tiverem, sempre que a pessoa às vezes se sinta pressionada até internamente pelo simples facto de ver que no meu grupo de amigos todos já têm relações sexuais e eu não tenho, e a pessoa sente-se um bocadinho pressionada a iniciar a sua vida sexual. Estes são os maus motivos para se fazer. Porque, como você dizia na pergunta, e bem, o ideal é sempre que esta relação sexual a dois seja o final de um percurso de amadurecimento físico, de amadurecimento psicológico e às vezes até de amadurecimento da relação. Mudando agora um bocado de assunto e falando da pílula dia seguinte, há muitos jovens ainda o interpretam como mais um método contraceptivo regular. Explique-nos assim mais ou menos por alto o efeito do seu uso. Bom, o efeito do uso, isso aí é uma questão que é mais para os médicos do que propriamente para os psicólogos, mas é uma pílula que deve ser tomada, como o nome indica, no dia seguinte, portanto nas horas seguintes, quando alguém desconfia que pode estar grávida. Não é? Os endocrinologistas costumam dizer que isso não tem efeitos, não é? Orgânicos, da mesma maneira que as pessoas tomam a pílula todos os dias, também não terão grandes efeitos. Mas isso é para os endocrinologistas, não é para mim. Eu diria que o que é mais importante é a primeira parte da pergunta que você pôs, que é o risco que isso tem. E o risco que isso tem é, hoje em dia, os jovens verem nisso um método de contracepção que não é, ou que não deve ser. Isso é um método excepcional. Isso é uma coisa, é um último recurso para quando todos os outros métodos falham. E o risco que há hoje em dia é precisamente esse. É que isso leva à desresponsabilização, leva a que os jovens não façam uma contracepção planeada, segura, porque criam aquela coisa mais relaxada de vamos arriscar e depois escorrer mal à pílula do dia seguinte. E isso é um risco que eu acho que... Nós também, no inquérito que já referimos, questionamos sobre as dúvidas dos adolescentes e chegamos à conclusão que as relações sexuais são uma das principais dúvidas que eles têm. Achamos importante também perguntar o que é que distingue um ato sexual normal de um ato sexual que não é normal. Por exemplo, falamos no caso do sexo anal, por exemplo, há muita gente que não pratica porque considera que é algo completamente anormal, e mesmo falando da masturbação, o que é que nos tem a dizer sobre isso? Bom, o conceito de o que é normal e não é normal é das coisas que mais discussão provoca e nunca chegamos a grande conclusão. Porque há vários tipos normalmente nós usamos o conceito normal, é um conceito estatístico, não é? É dizer, a norma, a maioria faz isto. E nem sempre é um conceito de saúde mental. E, portanto, tirando aqueles casos que toda a gente sabe, quer dizer, adultos não se podem envolver com crianças abaixo de determinada idade, tirando comportamentos assim mais bizarros, casos de abuso, em que há relações forçadas, enfim, todos esses casos que não são normais. Eu diria que todos os outros podem ser tidos como normais. Essa questão agora, entramos aí no campo do que é normal para cada um de nós. Sim, portanto, um casal pode achar que o sexo anal que você falou não deve fazer parte da prática desse casal. Isto não tem nada de normal. Outro casal pode achar que sim, e isto eu também sinceramente não vejo nada de normal. Como a questão também da masturbação. Desde que seja qualquer coisa que não provoque danos a mim ou ao meu companheiro ou à minha companheira, a partir daí, desde aqueles critérios que eu falei inicialmente, não vejo que haja nada de normal. Há uma coisa que depois, isso sim, para ter uma ideia, como isto não tem tanto a ver com o comportamento, às vezes, há coisas que são comportamentos normais e que se podem tornar esses patológicos. Por exemplo, da masturbação que você falou. A masturbação é um comportamento sexual, eu diria, normal. Não é? Assim como é normal quem se abstém de o praticar. Não é? Nenhum dos dois é normal. Mas, por exemplo, a masturbação pode se transformar num comportamento patológico se de repente
a pessoa se começa a masturbar compulsivamente. Pois, nós também, aliás, chegamos a um resultado do nosso inquérito em que mostrávamos uma série de conceitos e pedíamos aos inquiridos para os associarem à masturbação. E houve uma percentagem relativamente elevada, principalmente de rapazes, que associava a um vício. Tem a ver com isso, nesse caso. Sim, sim, embora depois também aí, por exemplo, na casa da masturbação tem que se ver as idades, não é? Porque há idades em que é natural que a atividade masturbatória seja muito mais intensa e, portanto, é difícil aí, nessas idades nós conseguirmos definir isto já passa a ser normal, mas sim, mas há comportamentos que sendo normais, podem se tornar patológicos, não é? Quer dizer, desde que sejam feitos de uma forma compulsiva e não de uma forma saudável. Portanto, a fronteira entre o normal e o saudável não é uma fronteira muito clara, salvo quando são coisas assim demasiado bizarras, não é? Quer dizer, sexo com animais ou coisas desse género. Qualquer um de nós percebe que isso não é. Há aí um desvio, há aí uma patologia. Mas tirando isso, não. Mas por exemplo, a questão do sexo anal com a cepunha, há pessoas que nos procuram, por exemplo, se de repente percebem que só conseguem ter satisfação de uma determinada maneira. Aí a pessoa já está um bocadinho dependente disto, não é? Ou com um determinado objeto, ou, por exemplo, pessoas que só conseguem ter através do sexo anal e depois tudo o resto para elas não tem prazer nenhum e isto provoca-lhes algum sofrimento, então aí sim. Então aí já não é uma coisa tão normal e precisa ser trabalhada. Portanto, tudo aquilo que não cause sofrimento nem a si próprio, nem aos outros, pode ser considerado normal. Como regra geral, sim. Pronto, respeito. Tá. Agradecemos que esteja aqui hoje e obrigada. Um prazer. Vamos.